Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 11, que nos diz: Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o resultado do que ocorreu na disputa entre Elimas, o mago, e o apóstolo Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, então, dá essa sentença contra Elimas, porque, como explicamos, não é meramente uma questão de religiões ou crenças diferentes, mas Elimas, o mágico, ele enganava, sabia que enganava e continuava enganando as pessoas para oferir lucros a partir da sua mentira. O apóstolo Paulo, então, dá aqui essa sentença: você vai ficar cego durante algum tempo. Bom, o que isso aqui está causando, né, queridos? O que está ocorrendo aqui? Por que esse juízo de Deus de uma forma tão severa contra esse Elimas, o mágico? Como já explicamos, ele enganava as pessoas. Então, primeiro foi um ato de justiça. Ele que enganou a tantos, deixando as pessoas cegas para a verdade. Agora, ele mesmo estava cego, agora de forma física, né, de forma literal. Ele provou materialmente, né, corporalmente, o que ele causava na vida das pessoas. Realmente, a perversidade dele era merecedora de uma severa advertência. Eu gosto de usar essa expressão. Não uma punição, não um desejo de Deus de destruir a pessoa, mas de adverti-la, de exortá-la, de corrigi-la para ver se a pessoa acorda do seu modo de vida tão danoso para os outros. Talvez se ele provasse da cegueira física em relação à sua própria cegueira espiritual, talvez ele acordasse do quão grave era aquele modo de vida que ele tinha. E nada mais justo, né, queridos? Ele que estava lutando contra a luz, ele então deixar de ver a luz contra a qual lutava. Ele ficou cego, inclusive, à semelhança dos homens lá de Sodoma e Gomorra, que nós lemos a história lá em Gênesis, capítulo 19, em que os homens de Sodoma e Gomorra queriam praticar uma violência, inclusive sexual, contra visitantes que, que, que estavam sendo recebidos na cidade. Então os anjos os cegam para que eles não cometam tal atrocidade. Então veja que a ação de Deus é para impedir que aquela pessoa continue cometendo tal atrocidade contra o próximo, contra as pessoas. Então esse ato de Deus não é um ato assim, destrutivo. A intenção não é causar mal, a intenção é causar um bem, proteger as pessoas de Elimas, o mago. E, além disso, foi um ato de misericórdia, né, queridos? Eu já tratei aqui em alguns vídeos, e para mim, todo ato de Deus é um ato de misericórdia. Eu repito, isso para mim é inegociável. Todo ato de Deus é um ato de misericórdia. Todo. Não vou aqui tratar de todos os casos, mas vamos tratar desse aqui. Olha só, a partir desse acontecimento tão sobrenatural, ficava inegável para Elimas, o mago, que ele estava agindo de maneira errada. Ele estava sendo confrontado, estava sendo impactado pela mão de Deus e, portanto, dessa forma ele tinha uma chance de se arrepender. Uma chance. Deus estava agindo contra ele, deixando claro, né, através da cegueira, deixando claro que ele estava cego. Era uma ação emblemática para que ele acordasse e entendesse o quão cego ele estava. E veja, foi um ato tão misericordioso que a cegueira dava tempo, deu tempo para que Elimas parasse e refletisse. Ele não ia ter como mais praticar os seus atos, os seus feitiços, os seus enganos, e, portanto, também pararia de receber, né, o lucro que o mantinha preso naquele estado de mentira. À medida que a pessoa continua ganhando dinheiro com aquilo, recebendo, né, os benefícios, a pessoa acaba não parando para refletir no mal que causava aos outros e a si mesmo. Como ele parou de receber e como agora estava cego, então ele tinha que ficar imóvel,
Ele tinha tempo para refletir e motivos para refletir, porque agora ele entendeu que os ganhos dele a partir da maldade eram ganhos temporários e cujo fim era certo. E mais, ele sabia que agora claramente que Deus existia e que Deus se opunha a ele e às suas práticas. Então, agora ele tinha tempo para refletir e mudar de vida. Então, Deus deu a ele esse tempo, deu esse presente, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de se corrigir. E isso era uma chance dele ser salvo e mudar de vida, né? Então, é Deus, de novo, dando a chance para o pecador se redimir, ser transformado. Inclusive, é uma tradição antiga que diz que Elimas ele se converteu, ele se tornou cristão. Orígenes, um dos pais ali do cristianismo do primeiro e segundo século, ele diz: Paulo jogou sobre Elimas uma cegueira e através da angústia ele o converteu à piedade. Então, talvez, claro que não é uma tradição muito segura, mas há uma chance de Elimas o mágico ter se convertido. Outra coisa que mostra que é um ato de misericórdia da parte de Deus é que a cegueira era temporária. Olha a expressão diz que você vai ficar incapaz de ver o sol durante algum tempo. Então veja, se fosse realmente uma punição, Deus querendo destruir a pessoa, acabar com a pessoa, ele jogaria uma cegueira definitiva. Mas não, veja que era só temporário. Ou seja, você consegue ver que o propósito era muito mais pedagógico do que punitivo. Pedagógico, por um tempo você vai ficar aí quieto, refletindo, pensando, repensando a sua vida e tendo a oportunidade e tempo para isso, para se arrepender. Reflita, mude os seus modos de vida. Então Deus novamente permitindo a Elimas essa bênção de não mais ser uma pessoa daquela forma. Além disso, né, foi uma bênção para as pessoas que agora estavam libertas daquele engano, daquela mentira, inclusive de serem retirados de suas posses através das exigências e ameaças que ele fazia com as pessoas, né? Então as pessoas estavam libertas daquele engano. Foi comprovado que Elimas era um impostor, um enganador, e foi comprovado que o evangelho era verdadeiro. Então foi uma dupla bênção. É liberto de um mal, de um engano, e recebe a verdade. Ficou claro para todos que o evangelho era verdadeiro. Então, olha como foi impactante ali para aquela ilha, a ilha de Chipre, para a capital. Todos agora estavam admirados, todos agora estavam interessados, todos agora ouviram de forma clara que o evangelho vencia a mentira, que o evangelho era verdade, que Deus era contra o engano e Deus era a favor daquilo que estava sendo ensinado pelo apóstolo Paulo e por Barnabé. Então, queridos, só novamente, tenham cuidado quando verem, quando comentarem sobre alguma ação de Deus, de procurarem sempre ver isso. Deus quer libertar as pessoas de um mal, Deus quer dar uma chance para aquela pessoa perversa de se arrepender, então é um ato de misericórdia também, e Deus está protegendo e abençoando outros para encontrar a verdade. Então toda ação de Deus tem boas intenções. O objetivo é redimir, o objetivo é salvar, o objetivo é libertar, tanto as pessoas de bom coração quanto as de coração duro. Deus quer alcançar a todos. Deus, como está escrito, Deus deseja que todos se arrependam e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por isso, Deus dá oportunidade para todos. Para os de bem, ao verem um milagre, para os perversos, ao verem um milagre, ou ouvirem a mensagem, enfim. Há mil formas, mil meios que Deus realiza para dar essa chance para as pessoas. E nós fomos alcançados por isso e que outros possam também. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.